Um morador de rua que chutou a cabeça de uma criança de 5 anos numa lanchonete localizada em uma área nobre aqui de Brasília é o primeiro caso a ser submetido ao protocolo de internação humanizada involuntária do governo do Distrito Federal. Essa informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Paturi, à coluna Na Mira, aqui do Metrópolis. O morador de rua se chama Celso Pinheiro, tem 41 anos. Além de chutar a criança, ele também tentou dar uma cabeçada em um policial. Os dois casos aconteceram na Asa Sul. Essa internação humanizada involuntária está prevista em lei, sancionada pelo GDF em 20 de julho, que prevê o protocolo para pessoas em situação de rua quando houver risco iminente à vida do indivíduo ou de terceiros, mediante avaliação médica. Em situações de emergência, a pessoa pode ser encaminhada a hospital ou unidade de pronto atendimento. Para explicar melhor como esse procedimento vai ser utilizado a partir de agora em Brasília, eu estou ao vivo com o secretário Alexandre Paturi. Secretário, muito boa tarde. Antes da gente falar diretamente das internações, hoje o Metrópolis trouxe que em apenas 15 dias foram registrados 9 episódios de violência envolvendo pessoas em situação de rua aqui no DF. Alguns bem graves, como o assassinato de um servidor do Senado, com 36 facadas, e o caso da idosa que foi feita refém. Diante dessa sequência, o que a Secretaria de Segurança Pública pretende fazer concretamente para identificar e agir nesses casos considerados de maior risco antes que novas agressões aconteçam? Bom, a gente precisa apurar que em meio à população em situação de rua nós temos 3 situações. A maioria absoluta são pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade. Elas precisam de acolhimento, precisam de resgate da dignidade. Inclusive, nos preocupa quando se coloca um tom pejorativo, uma pecha, uma etiqueta, como se morador em situação de rua fosse perigoso. Não é isso. Mas, em meio a esses moradores em situação de rua, apesar de ser minoria, nós temos bandidos infiltrados, inclusive, que já foram presos 5, 10, 15 vezes, que continuam nas ruas, muitas vezes por uma legislação permissiva, e é essa discussão que a gente tem colocado à mesa, que é a discussão da natureza da legislação penal e processual penal, que não deixa essas pessoas presas, por isso que elas assinam um termo circunstanciado. Nós, polícia, judiciário, somos escravos da lei, infelizmente elas retornam às ruas, e essa situação que é abarcada, pelo menos pela nova legislação, que é a possibilidade da internação involuntária e humanizada, quando a pessoa está afundada nas drogas, afundada no álcool, tem um baixo discernimento ou alguma situação de problemas de saúde mental. Então, quando ela estiver numa dessas situações, correr o risco ela mesma ou estiver colocando outras pessoas em risco, aí sim se inicia o protocolo para poder atendê-las e retirar elas de uma situação de perigo que ela possa estar colocando, inclusive, a sociedade. Secretário, na prática, quem é que vai decidir quando uma pessoa em situação de rua representa esse risco iminente à vida que justifica uma internação involuntária? E qual vai ser exatamente o papel da PM, da assistência social e do médico nessa decisão? Olha, se me permite, eu prefiro dar um exemplo. 2 exemplos. O primeiro, que talvez seja até mais simples. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, que tinha uma moradora em situação de rua deitada no meio da pista. Obviamente, se colocando em risco ou em risco de alguém atropelar e muitas vezes até cometer ou ocorrer um acidente. Nesse caso, se alguém liga no 193, se alguém liga nos bombeiros, os bombeiros vão até lá, verifica a situação, se perceber que ela não tem condições, até por um problema de saúde mental, drogadição, alguma coisa do tipo, encaminha para a Secretaria de Saúde e lá iniciará um protocolo, inclusive da possibilidade de internação involuntária feito pela Secretaria da Saúde. Não somos nós, não é o bombeiro, não é a polícia, não é a Secretaria de Segurança Pública que decide. Quem decide é a Secretaria de Saúde. Outro exemplo, como aconteceu agora. A PM, diante de um crime, prende a pessoa, leva para a delegacia. Lá na delegacia, principalmente na situação dos crimes de menor potencial ofensivo, uma lesão simples, uma injúria, uma ameaça, onde essa pessoa assinaria um termo e sairia, se o delegado perceber que aquela pessoa se coloca em risco ou coloca outras pessoas em risco, e naquele momento há uma dúvida eu digo, não é ela que tem condições de avaliar, mas uma dúvida, que ela tem problema de drogadição, álcool ou baixo discernimento por um problema de saúde mental, ela liga para o SAMU e aí inicia o protocolo. Mas quem decide, quem avalia é a Secretaria de Saúde.
Secretário, como o senhor colocou muito bem, existe uma grande diferença entre uma pessoa em situação de rua e um bandido. E aí eu pergunto, como é que o governo pretende impedir que essa nova lei seja usada para retirar compulsoriamente das ruas essas pessoas em situação de vulnerabilidade que não estejam oferecendo esse risco iminente? Então, quais seriam os critérios objetivos que vão ser adotados pelos agentes durante essas abordagens? Olha, você quando leva uma pessoa neste protocolo, eu estou dizendo pela segurança pública, é porque ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime. Não é a segurança pública que vai pegar aquela pessoa, levar para a delegacia e iniciar o protocolo. Essas outras abordagens são abordagens sociais que não são feitas pela polícia. O que a gente está dizendo aqui é que a pessoa cometeu um crime. Então, um exemplo, aquele que pegou o caco de vidro e lesionou aquela pessoa que estava passando. Olha, inclusive essa pessoa cometeu 12 vezes. 11 vezes o crime e foi presa pela 12ª vez. Vamos supor, naquela situação, ela cometeu o crime, cometeu uma lesão leve, assinou o termo e saiu solta, mas ali, uma pessoa que já está no seu 12º crime, que cometeu novamente mais um crime, que lesionou uma pessoa, e você percebe, da mesma maneira deste aí, que deu um chute na cabeça de uma criança, vai dizer que essa pessoa é normal? Vai dizer que não tem um indício de que essa pessoa tem algum problema de saúde mental? Mas a polícia não pode saber. O delegado não vai saber. O delegado não tem essa qualificação. Então, isso é passado. A gente liga para o SAMU e o SAMU começa o protocolo levando para a Secretaria de Saúde. Secretário, o senhor adiantou, inclusive, a minha pergunta, porque nesses casos em que a pessoa estiver acusada do crime, como o senhor deixou bem claro, como é que vai ser feita a separação entre a atuação da segurança pública e esse atendimento em saúde? Você acha que existe um risco de que a internação acaba sendo utilizada como alternativa à prisão? Olha, não é a polícia que faz a avaliação. Essa pergunta talvez deva ser feita à Secretaria de Saúde, porque o que acontece é o seguinte, é o senso comum. Qual é o senso comum? Você, hoje, não é policial. Você acha que uma pessoa que deu um chute na cabeça de uma criança é normal? Eu não sei se ela é normal, mas o senso comum me diz o seguinte, eu posso estar diante de uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade, uma pessoa com problema de saúde mental, uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa perigosa, e essa situação nos obriga, o senso comum que seja, nos obriga a dizer, como eu não tenho condições, eu vou chamar a Secretaria de Saúde, que vai pegar aquela pessoa na delegacia pelo SAMU e vai levar até um profissional que tenha condições de avaliar. Então, quem vai fazer esse crivo, quem vai fazer essa avaliação é a Secretaria de Saúde, que vai dizer ou não se é um caso de internação involuntária. Mas o senhor teme que a lei possa ser usada exatamente para que uma pessoa que devesse estar presa seja colocada no sistema de saúde? É como o senhor falou, né? Existem muitos moradores de rua que não só são criminosos, como são reincidentes. Eu não acredito. Não acredito que vá ser feito um mau uso, até porque o Ministério Público é comunicado em até 72 horas pela própria Secretaria de Saúde. Nós temos corregedoria, nós temos controle externo, nós temos bom senso, nós temos a imprensa. Não tem um caso desse que não tem uma repercussão midiática, onde todo mundo fique sabendo. Então, como é que a Secretaria de Segurança Pública, como é que a Polícia Militar, como é que a Polícia Civil vai convencer o médico de que aquela pessoa tem algum problema de saúde mental? Isso, na minha opinião, sinceramente, não vai acontecer. Mas, se acontecer, há todos os freios e contrapesos, toda a possibilidade de controle interno e externo. Como é que está, então, a relação da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Saúde a partir dessa nova lei? Como é que vocês estão tentando estabelecer aí um trabalho conjunto, exatamente para que esses casos possam ser melhor avaliados? Essa construção ela foi conjunta. Essa construção foi encampada pelas sedes, com a secretária Gisele, pela Saúde, com o secretário Juraci, por vários órgãos de governo, pela própria governadora, e diga-se de passagem, numa atitude corajosa, algo que ninguém quis enfrentar até hoje, o governo encampou, mandou o projeto de lei, sancionou a lei e regulamentou em tempo recorde, inclusive atendendo uma demanda da sociedade. Então, a Secretaria de Segurança Pública,
ela tem um papel adjacente. Não é ela que faz a internação, não é ela que faz a abordagem humanitária, buscando resgatar a dignidade, oferecendo serviços, mas a Secretaria de Segurança Pública faz parte de todo o contexto, junto com a polícia, para poder apoiar, principalmente nessas situações que envolvam a segurança pública, o crime e a contravenção. Secretário, ainda dentro desse aspecto de integração entre as secretarias, a lei está estabelecendo que a internação ela pode durar até 90 dias, prevê uma continuidade desse tratamento depois da alta. E aí eu queria também entender como vocês estão entrando em consenso para o caso dessa pessoa voltar para a rua e acabar tendo ali outra possibilidade de cometer o mesmo delito, mesmo depois do tratamento. Bom, aí ela vai entrar novamente no protocolo. Se essa pessoa sai às ruas, comete eventualmente um novo crime, a legislação não permite que ela fique presa, ela vai entrar novamente no protocolo, vai ser novamente acionada, até que, enfim, o próprio judiciário, sabe que a gente fala muito de pacto, muitas vezes a gente é criticado quantas pessoas foram contra a internação involuntária até nós termos esses 9 casos, um seguido atrás dos outros. Eu acho que agora que caiu a ficha, para ver o problema que a gente está passando. A gente precisa se unir. Não é ficar recebendo reclamação, não é simplesmente dizer que essas pessoas podem circular livremente nas ruas, não é dizer que a pessoa pode consumir drogas na porta do teu pilotis, não é dizer que uma pessoa pode, pelo direito de ir e vir dela, ficar deitada na frente de uma loja. Não é dizer para você que tem seu filho que quer descer no pilotis à noite para passear e ficar com medo, porque tem 3, 4 pessoas perto consumindo drogas. Então, na realidade, qual é o mundo que a gente quer? Qual é o Distrito Federal que a gente quer? Porque, na realidade, agora, o apoio está surgindo porque todo mundo está dizendo que está intolerável. Mas a gente já está dizendo isso há muito tempo. Antes, a polícia não podia fazer uma abordagem. Hoje tem gente me questionando, inclusive em entrevista, por que a polícia não fez uma abordagem antes? Como se a legislação permitisse você fazer um papel que a gente nunca fez, um papel higienista. O que a gente quer é que todo mundo sente e discuta, inclusive para a grande maioria que está nas ruas numa situação de hipossuficiência, mas que não deveria. Como é que você tolera que uma mulher e 4 filhos fiquem numa barraca, na beira de uma pista, e acha isso normal? Não é normal. Aquela pessoa está em vulnerabilidade. Aquela pessoa é cooptada por bandidos, por traficantes. É você deixar criança em meio a pessoas com problemas de saúde mental, que a qualquer momento pode estuprar, pode matar. Então, na realidade, a gente precisa de apoio. Essas pessoas não podem ficar nas ruas. E não é porque a gente quer, é por uma questão de dignidade. Você não salva pessoas deixando ela vulnerável nas ruas. E por isso que também, numa atitude corajosa, capitaneada pela SEDES, por ordem do governo do Distrito Federal, disse o seguinte: a gente vai oferecer, nós vamos buscar tirar essas pessoas das ruas, com dignidade, com resgate, para que o crime não se utilize dela, não possa fomentar, não sirva de escudo, para que bandidos estejam em meio a elas. Olha, importante o senhor trazer essa colocação, porque exatamente vai de encontro à minha próxima pergunta, que essa nova lei está criando esse protocolo para essas situações de risco iminente, prevê essa atuação conjunta da Secretaria de Segurança, Assistência Social, SAMU, Saúde, mas com esse número de ocorrências recentes, o senhor acredita que esse protocolo, de fato, vai ser suficiente e a Secretaria pretende ampliar abordagens, monitoramento, operações mais específicas para pessoas em situação de rua que apresentem esse histórico de violência, justamente para não transformar, como o senhor deixou claro, essa vulnerabilidade social em um caso de polícia? É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Hoje mesmo, já começamos as desmobilizações. Hoje mesmo. E dentre essas desmobilizações, não é simplesmente arrancar as pessoas das ruas. Isso não é feito. Tudo é oferecido para que elas saiam com dignidade. Agora, você também nos ajude. Por que muitas vezes essas pessoas estão nas ruas? Eu sei que é um tema complexo, mas a doação direta, a esmola, isso muitas vezes prejudica o contexto, porque o governo quer doar, quer ajudar, ajude uma entidade. Vamos buscar alternativas para resgatar a dignidade
dessas pessoas nas ruas. Então, é um conjunto da obra, é o oferecimento de serviços, é o oferecimento de oportunidade, é você oferecer a possibilidade dela sair das ruas. Esse é o passo 1. Passo 2, enfrentar os bandidos, enfrentar o tráfico. E a gente tem feito isso. Prendido, olha, a 2ª DP, por exemplo, a Polícia Civil aqui na Asa Norte, por exemplo, e a Polícia Militar com comando móvel ali na 908, nunca prendeu tanto. E, além disso, a ação com a legislação, a ação corajosa com a legislação de dizer: nós não toleramos pessoas que não tenham condições de viver em sociedade chutando a cabeça de crianças nas ruas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Com isso, a gente busca pelo menos a internação involuntária humanizada para salvar ela e principalmente nós, os 3 milhões de habitantes, que não podemos ficar reféns de 100, 200 pessoas desnorteadas, alienadas, tocando terror na rua. Então, esse conjunto da obra, pelo menos, a gente espera minimizar. Mas sem apoio da sociedade, sem apoio da imprensa, sem esse pacto com a Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas, nós não vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos de apoio, porque só com apoio a gente vai reverter essa situação. Secretário, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Por favor, sinta-se convidado a voltar sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que chamado, nós estaremos aqui para cumprir com o nosso papel. Muito obrigado pelo espaço. Vamos agora para o intervalo rápido, porque o